Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em estruturas do cérebro que, olha, ficam meio escondidas, mas são absolutamente cruciais para a nossa vida, para a nossa percepção. Exato. E a nossa base hoje são os materiais da aula prática do Dr. Leonardo Novaes, lá da Universo. Material excelente, por sinal. Sim. E antes de ir direto para o córtex, né, que é onde a gente pensa no pensamento mais complexo, vamos dar um passo atrás. Precisamos entender a base, a sala de máquinas mesmo. A fundação, né? Os reguladores centrais que garantem que tudo funcione. Isso. E o nosso foco hoje é o diencéfalo. Eu adorei a imagem do material original. Ele seria tipo a casa do porteiro e do termostato da mente. Boa analogia. Tálamo e hipotálamo. Exatamente. Então, preparem-se, porque a gente vai analisar em detalhe essas duas peças que são, assim, fundamentais nos bastidores da nossa consciência e da nossa biologia. Vamos lá, começando pelo tálamo. A localização dele já é interessante, né? Fica ali numa posição super estratégica. Com certeza. Entre o tronco encefálico, que cuida do mais básico, e os hemisférios cerebrais, onde rola o processamento mais fino. E ele fica ali meio que abraçando o terceiro ventrículo bem no centro do cérebro. Precisamente. E essa posição central não é à toa, né? Ela reflete totalmente o papel dele como um grande centro de integração. Muita gente pensa no tálamo só como, uma estação que retransmite sinal. Tipo um repetidor. Isso, tipo um repetidor. Mas isso é simplificar demais, subestima muito a função dele. Ele é um processador ativo, sabe? Um integrador bem sofisticado. Ele conecta informação sensorial, planejamento motor e até aspectos da nossa consciência, do nosso estado de alerta. Eu gosto dessa ideia dele ser um secretário executivo ou até um porteiro bem rigoroso para o córtex cerebral. É uma boa imagem. Porque ele recebe um volume imenso de informação de quase todos os sentidos. Aliás, qual é a exceção mesmo? O olfato. O olfato tem uma rota mais direta, não passa classicamente pelo tálamo da mesma forma que os outros sentidos. Certo. Então ele recebe tudo isso e parece que atua como um filtro inteligente. Ele seleciona o que é relevante para mandar para o córtex e aí sim entrar na nossa percepção consciente. Exatamente. Senão a gente ia ficar afogado em informação sensorial inútil, né? Totalmente. Essa função de filtrar e dar relevância é vital. Mas o tálamo faz mais do que só barrar ou deixar passar o sinal. Ele também participa ativamente na modulação desses sinais. E as conexões dele vão além do sensorial. Ah, é? Onde mais ele atua? Ele tem vias super importantes ligadas ao sistema límbico, que processa as emoções, né? E também aos núcleos da base, que são essenciais para o controle, para o planejamento dos movimentos. Dentro do tálamo, a gente tem vários núcleos, como se fossem pequenas centrais especializadas. Tipo departamentos. Isso, tipo departamentos. Por exemplo, o núcleo ventral posterolateral, o VPL, é a parada principal para sensações do corpo, tato, dor, temperatura. Já o núcleo dorso-mediano, ele tem conexões fortes com o córtex pré-frontal e está mais ligado a funções como memória, planejamento, emoção. Nossa. E aí, quando esse porteiro integrador falha, o impacto deve ser enorme. Devastador em alguns casos. Tem aquele exemplo clínico que ilustra bem isso, né? A síndrome talâmica de Dejerine-Roussy. Sim, um exemplo clássico e muito impactante. Imagina só, um AVC atinge bem aquele núcleo VPL, o centro da sensibilidade do corpo. A pessoa não só perde a sensibilidade em metade do corpo, hemianesia, que já é algo muito sério, Pois é. mas muitas vezes esses pacientes desenvolvem uma dor crônica, uma dor terrível e super difícil de tratar, justamente no lado que perdeu a sensibilidade, a tal da dor central. Exatamente. É uma dor que nasce no próprio cérebro, porque o tálamo, que foi lesionado, falha na função dele de modular corretamente os sinais de dor. É como se o controle de volume da dor estivesse quebrado. É fascinante e trágico ao mesmo tempo. Isso mostra que o tálamo não só transmite, ele interpreta, ele modula a informação sensorial. A dor, nesse caso, é como se fosse um erro nessa modulação. Perfeito. E tem mais. A integridade das conexões entre o tálamo e o córtex é absolutamente essencial para manter a consciência.
Não é só o córtex que gera a consciência sozinho, sabe? É uma via de mão dupla. É um diálogo constante, ritmado entre o tálamo e o córtex. Se essas vias são interrompidas de forma severa, por lesões grandes, isso pode levar a quadros como estado vegetativo. Nossa. A pessoa pode ter funções básicas presentes, mas a consciência, a percepção de si e do mundo, se perde. Mostra como essa estrutura, lá no fundo, é um pilar da nossa experiência consciente. Realmente impressionante essa centralidade toda do tálamo. Agora, vamos descer um pouquinho na anatomia, encontrar o vizinho dele, que é igualmente crucial. O hipotálamo. O grande chefe da regulação. Ele fica logo abaixo do tálamo, né? Formando as paredes de baixo e o assoalho do terceiro ventrículo. É uma estrutura minúscula, mas com um poder de regulação absurdo. Sem dúvida. Se a gente pensar no tálamo como o grande integrador sensorial e da consciência, o hipotálamo seria tipo o CEO da homeostase do corpo. O maestro da orquestra interna. Exato. Ele rege tudo para manter nosso ambiente interno estável, mesmo com as variações lá fora. Ele é o principal centro de regulação autonômica e neuroendócrina. A citação do Dr. Novaes que você mencionou antes é perfeita. O hipotálamo faz a regulação autonômica e neuroendócrina. Ele comanda o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático e o sistema endócrino, o sistema hormonal. Aquela analogia do termostato central cai como uma luva aqui, né? Totalmente. Monitorando e ajustando o tempo todo funções que são vitais para a gente sobreviver. Controla a nossa temperatura, faz a gente sentir fome quando precisa de energia e saciedade quando já comeu bastante. Regula a sede para manter a água no corpo em equilíbrio. Gerencia nosso ciclo de sono e vigília e ainda tem um papel importante na expressão de emoções básicas, tipo raiva, prazer e, o que é fundamental, ele é o comandante-chefe do sistema hormonal. E essa capacidade toda de controle vem da posição estratégica dele como um hub mesmo, conectando sistemas diferentes. O Dr. Novaes destaca aquela tríade de conexões: sistema límbico, tronco encefálico, hipófise. Isso é muito importante, né? Explica pra gente. É crucial. Pensa assim: o hipotálamo recebe informação sobre o estado emocional, que vem do sistema límbico. Recebe informação sobre as necessidades vitais básicas, que vem do tronco encefálico e também do próprio corpo, pelo sangue. Com base nisso tudo, ele manda comandos para o sistema nervoso autônomo, via tronco encefálico, e para o sistema endócrino, via hipófise. Então, ele é a ponte que transforma, sei lá, um pensamento ou uma emoção numa resposta física concreta? Exatamente isso. É a ponte fisiológica. E isso leva direto para aquele conceito que eu acho fascinante, o cérebro como glândula. Sim, porque o hipotálamo não manda só sinal nervoso. Ele mesmo produz hormônios, ou melhor, neurohormônios. E como ele controla a hipófise, que é tipo a glândula mestra? De duas formas principais. Alguns neurônios do hipotálamo se estendem direto até a parte de trás da hipófise, a neurohipófise. E lá eles liberam hormônios como a ADH, o antidiurético e a ocitocina, direto no sangue. Direto na corrente sanguínea. Isso. Agora, para controlar a parte da frente da hipófise, a adenohipófise, ele usa outra estratégia. Ele libera hormônios reguladores, que podem ser liberadores ou inibidores, num sistema de vasos sanguíneos muito especial, a circulação porta-hipofisária. Ah, o sistema porta. Exato. É como se fosse uma linha direta, um telefone vermelho hormonal, só entre o hipotálamo e a adenohipófise. Entendi. É um sistema de comunicação dedicado. Precisamente. E é por meio desse controle sobre a hipófise que o hipotálamo comanda os grandes eixos neuroendócrinos. São sistemas hierárquicos de regulação hormonal. Vamos ver os principais, para entender o conceito? Vamos lá. Primeiro, o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. O hipotálamo percebe que o corpo precisa de mais energia ou de um ajuste no metabolismo. Aí ele libera o TRH, o hormônio liberador de tireotrofina. Certo. Esse TRH viaja por aquela linha direta porta-hipofisária e avisa a hipófise para liberar o TSH, o hormônio estimulador da tireoide. E o TSH vai para onde? O TSH cai na corrente sanguínea geral e viaja até a glândula tireoide, lá no pescoço. Chegando lá, ele ordena que a tireoide produza os hormônios dela,
o T3 e o T4, que vão regular o metabolismo em quase todas as células do corpo. É uma cascata de comando que começa lá no cérebro. Uau! Uma coisa levando a outra. Exatamente. Outro eixo vital é o eixo do crescimento. Aqui, o hipotálamo produz dois sinais principais. O GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento, que estimula, E o que inibe? e a somatostatina, que inibe a liberação do GH, o hormônio do crescimento, pela hipófise. Esse equilíbrio regula a secreção do GH que acontece em impulsos, principalmente durante o sono. E o GH faz o que exatamente? Bom, o GH age no corpo todo. Ele estimula o crescimento na infância e adolescência, claro, mas na vida adulta ele é importante para manter a massa muscular, a massa óssea, e também influencia o metabolismo. Ele também estimula o fígado a produzir o IGF-1, que é outro fator de crescimento importante. E o que influencia esse eixo? Ah, várias coisas. Sono de qualidade, boa nutrição, exercícios físicos, tudo isso tende a estimular o eixo. Já o envelhecimento tende a diminuir a atividade dele. Entendi. E o último eixo principal? E, claro, tem o eixo reprodutivo. O hipotálamo produz o GNRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas, também de forma pulsátil. GNRH. Isso, o GNH, age na hipófise, fazendo ela liberar outros dois hormônios. O FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. FSH e LH. São bem conhecidos. Sim, esses dois, que são chamados de gonadotrofinas, viajam pelo sangue até as gônadas, ovários nas mulheres, testículos nos homens. Lá, eles controlam a produção dos hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, e regulam funções reprodutivas essenciais, como o ciclo menstrual, a ovulação, a produção de espermatozoides. Caramba! Então toda a nossa capacidade reprodutiva, nosso desenvolvimento sexual, está sob o comando inicial desse pedacinho do hipotálamo? Exatamente, um pequeno grupo de neurônios lá no hipotálamo inicia tudo isso. É impressionante como essas cascatas hormonais, que afetam o corpo inteiro, começam com sinais de uma estrutura tão pequena lá no cérebro. E assim como a gente viu com o tálamo, quando o hipotálamo, esse CEO da homeostase, falha Aí os problemas podem ser múltiplos e bem reveladores das funções dele. no controle do apetite, por exemplo. Lesões em áreas específicas podem ter efeitos, assim, dramáticos. Muito. Uma lesão no núcleo ventromedial, que a gente vê como um centro de saciedade, pode levar a uma fome que não passa nunca, né? Hiperfagia e obesidade severa. Sim, e o contrário também acontece. Se a lesão for na área lateral, que está associada à sensação de fome, a pessoa pode perder completamente o apetite, ter anorexia e emagrecer perigosamente. Mostra bem esse balanço fino que ele mantém. Outro exemplo muito claro dessa função reguladora e da conexão cérebro-corpo é o controle do equilíbrio hídrico. O controle da água no corpo. Exato. Tem aqueles núcleos no hipotálamo, o supraóptico e o paraventricular, que produzem o ADH, o hormônio antidiurético. Que segura a água nos rins. Isso. O ADH age nos rins e manda eles reabsorverem mais água para o corpo. Agora, se uma lesão destrói esses núcleos lá no hipotálamo, a produção de ADH para. E aí? O resultado é o diabetes insípidos central. Os rins perdem a capacidade de concentrar a urina, a pessoa começa a produzir volumes gigantescos de urina, muito diluída, poliúria. Isso leva a uma desidratação constante e uma sede que não acaba mais, polidípsia. É um exemplo perfeito, né? Uma falha lá no cérebro, neurológica, que se manifesta como um problema que parece ser do rim. Totalmente. E até o nosso ritmo circadiano, o nosso relógio biológico interno, que diz quando dormir, quando acordar, é governado aí também. Pelo núcleo supraquiasmático. Isso, uma partezinha do hipotálamo que recebe informação direta dos olhos sobre luz e escuridão e sincroniza nossos ritmos com o dia e a noite. Se lesionar esse núcleo, Bagunça tudo. Insônia severa, sonolência durante o dia, o ciclo sono-vigília fica completamente desregulado. E só para ilustrar como funções que parecem não ter nada a ver podem estar ligadas pelo desenvolvimento e pela localização no hipotálamo, tem a síndrome de Kalman. sim, o que ela causa? É uma condição genética rara,
Os pacientes têm hipogonadismo, ou seja, falha no desenvolvimento sexual porque falta GNRH do hipotálamo. Certo, ligado ao eixo reprodutivo que a gente falou. Exato. E o curioso é que eles também têm anosmia, não conseguem sentir cheiros. Ué, qual a ligação? A ligação está no desenvolvimento do embrião. Os neurônios que produzem GNRH precisam migrar, sair de uma região perto do nariz e ir até o lugar certo no hipotálamo. Eles fazem essa viagem pegando carona com os nervos olfatórios. Nossa, que interessante. Se essa migração falha, nem os neurônios de GNRH chegam onde deveriam, nem os nervos olfatórios se desenvolvem direito. Uma ligação inesperada, mas que mostra como a arquitetura do cérebro é intrincada e como o hipotálamo está no centro de muita coisa. Então, para a gente fazer um resumo rápido, o diencéfalo com o tálamo e o hipotálamo funciona mesmo como a sala de máquinas escondida do nosso cérebro. Sem dúvida. O tálamo é o porteiro seletivo, o integrador, gerenciando o fluxo de informação sensorial, motora e sendo essencial para a própria consciência. E o hipotálamo é o grande maestro da homeostase. O termostato, o CEO que mantém nosso equilíbrio interno, controlando o sistema nervoso autônomo e todo o sistema hormonal. E é fundamental reforçar essa ideia, né? O hipotálamo, especialmente ele, dissolve aquela fronteira que a gente vive traçando entre mente e corpo. Ele é a prova viva disso. Ele é a prova fisiológica de como nossos estados mentais, estresse, medo, alegria, os próprios pensamentos que são processados lá no sistema límbico, no córtex, se traduzem direto em respostas físicas que a gente sente. Coração acelerado, suor frio. Boca seca, liberação de cortisol, alteração no apetite, mudança na pressão arterial. Tudo isso é orquestrado a partir desse centro regulador minúsculo, mas incrivelmente poderoso, lá no meio do cérebro. Ele é o conversor mente-matéria. O que nos deixa com uma provocação final para a gente pensar. Algo que sai direto do que a gente explorou aqui, com base nos materiais do Dr. Novaes. Qual seria? Se o tálamo funciona como esse filtro poderoso que pré-edita a nossa realidade sensorial antes mesmo dela chegar na consciência plena, e se o hipotálamo governa impulsos tão básicos, fome, sede, sono, e ainda por cima orquestra respostas hormonais ligadas diretamente às nossas emoções, ao estresse. Onde você quer chegar? Qual é, então, a verdadeira extensão do nosso controle consciente sobre quem a gente é e o que a gente experiencia? Até que ponto a nossa sensação de eu racional, a nossa percepção da realidade, não é, na verdade, profundamente moldada, talvez até dirigida, por esses processos automáticos, essenciais, que acontecem lá no silêncio profundo do diencéfalo, muito antes de qualquer pensamento deliberado nosso? É uma pergunta profunda que questiona a autonomia da nossa vontade consciente, né? Exato. Fica essa questão aí para reflexão. Entender essa fundação neuroanatômica, essa sala de máquinas vital, é essencial não só para a gente desvendar a complexidade da experiência humana, mas também para entender muitas condições clínicas. Com certeza. Conhecer a base é fundamental. Esperamos que essa análise tenha sido esclarecedora para todo mundo. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima exploração. Até a próxima. Retomando aqui nossa análise, no segmento anterior a gente estabeleceu o diencéfalo, né? Como aquele centro regulador, crucial, e o grande portão de entrada para informações no cérebro. O tálamo ali filtrando, direcionando, o hipotálamo gerenciando as funções vitais. Agora, a nossa investigação avança, sim, para o destino final de muitas dessas informações, o córtex cerebral. Essa camada mais externa, né, rica em corpos de neurônios, a famosa substância cinzenta, é onde onde ocorrem os processos mais complexos do pensamento. Vamos mergulhar um pouco na geografia e na organização funcional desse território imenso que é o telencéfalo. Perfeito! E a missão aqui é justamente desvendar como essa estrutura, que é tão vasta, tão desenvolvida, se organiza. Como ela se divide em regiões distintas, que a gente chama de lobos, e mais ainda, como áreas específicas dentro desses lobos acabam se especializando em funções que moldam tudo, né? Desde a nossa percepção sensorial até, a nossa capacidade de planejar o futuro e definir quem a gente é. Parece fascinante, realmente. Como
Como a gente pode começar a entender essa divisão em lobos? O material do Dr. Novaes menciona que o telencéfalo não é uma coisa homogênea, né? Mas dividido em áreas com vocações distintas. Essa analogia é ótima. A gente pode pensar nesses lobos como grandes continentes cerebrais, assim. O maior deles, bem na frente, é o lobo frontal. Se o cérebro fosse, sei lá, uma empresa, ele seria o CEO, o diretor executivo, responsável pelo planejamento estratégico, tomada de decisões, controle dos movimentos voluntários, pela produção da linguagem e até por traços bem marcantes da nossa personalidade. É muita coisa. Entendi, tipo o centro de comando e controle mesmo. E os outros continentes, como ficam? Então, logo atrás do frontal, separado por um sulco bem importante, que a gente vai ver depois, fica o lobo parietal. Ele funciona mais como o integrador sensorial. É aqui que a gente processa informações de tato, temperatura, dor, pressão, tudo que vem do corpo. Mas não é só isso, viu? Ele também é fundamental para dar pra gente um senso de localização no espaço, onde o nosso corpo está em relação ao ambiente, sabe? E participa também da leitura, da matemática. Ah, então o frontal meio que comanda e o parietal nos situa no mundo. Interessante. E aquele lobo na lateral? Esse é o lobo temporal, que fica ali posicionado mais embaixo da fissura lateral. A gente poderia chamar ele de arquivista e processador auditivo. Ele é essencial para a audição, claro, mas também tem um papel super crítico na formação de novas memórias e na compreensão da linguagem, seja falada ou escrita. É ele que ajuda a gente a entender o significado das palavras. Faz todo sentido. Memória e compreensão andam juntas mesmo. E o que fica lá na parte de trás? Lá atrás, a gente tem o lobo occipital. Esse é quase um especialista dedicado, sabe? É o nosso monitor visual. Praticamente toda a função dele está voltada para processar as informações que chegam dos olhos, desde a detecção mais básica de luz, de formas, até o reconhecimento de objetos e rostos mais complexos. Claro, sempre em conjunto com outras áreas. Frontal, parietal, temporal ou occipital. Esses são os 4 grandes, então. Mas eu acho que tem mais, certo? Algumas partes talvez menos óbvias na superfície. Sim, sim. Tem mais. Existem estruturas que às vezes são consideradas como lobos funcionais, embora não sejam tão delimitadas anatomicamente ali na superfície. O lobo límbico, por exemplo, é um conjunto de estruturas mais internas, mais mediais, que está profundamente envolvido com as nossas emoções, com motivação, certos tipos de memória também. E tem também a ínsula, que é um lobo meio escondido, sabe? Fica lá no fundo do sulco lateral. Parece que ela está ligada à percepção de sensações internas do corpo, que a gente chama de interocepção, e também ao paladar, a aspectos da consciência emocional. Essa divisão toda já mostra uma organização funcional bem notável, né? Nossa, essa geografia é realmente complexa. Mas a pergunta que fica é: como? Como cientistas descobriram que essas áreas específicas fazem essas coisas? Mapear funções no cérebro parece um desafio gigantesco. E é mesmo. Mas olha, uma pista fundamental surgiu lá no início do século XX, em 1909, com o trabalho de um anatomista alemão, Corbinian Brodmann. E o interessante é que ele não estava tentando mapear funções diretamente. Não. O que ele estava mapeando, então? Ele estava mapeando a citoarquitetura. Basicamente, a arquitetura microscópica das células no córtex. O Brodmann examinou fatias finíssimas de cérebro no microscópio e percebeu que a organização dos neurônios em camadas, o tamanho deles, a densidade, o tipo, tudo isso variava de uma região para outra. E aí, com base nessas diferenças puramente estruturais, ele delimitou e numerou 52 áreas distintas no córtex humano. Que abordagem engenhosa. Quer dizer, ele criou um mapa baseado só na aparência celular das regiões, sem saber de cara o que cada uma fazia? Exatamente isso. E o ponto que se revelou revolucionário foi a correlação que descobriram depois. Esse mapa estrutural de Brodmann coincide de uma maneira impressionante com o mapa funcional.
Um mapa que foi sendo construído com estudos de pacientes com lesões cerebrais, com estimulação elétrica durante cirurgias e, mais recentemente, com técnicas de neuroimagem, tipo a ressonância magnética funcional. No fim das contas, a estrutura celular de uma área acaba prevendo, e muito, a função dela. Incrível! É como se a organização interna das ferramentas, vamos dizer assim, já indicasse o tipo de trabalho que elas vão realizar. Poderia dar alguns exemplos dessa conexão entre a área de Brodmann e a função? Claro, com certeza. Um exemplo clássico é a área 4 de Brodmann, que fica lá no giro pré-central do lobo frontal. Ela tem neurônios piramidais gigantes na camada V, que são perfeitos para enviar sinais fortes diretos para a medula para controlar os músculos. E, de fato, essa é a área motora primária, o ponto de partida para os movimentos voluntários. Ah, entendi. Outro exemplo, a área 17 lá no lobo occipital. A camada IV dela é especialmente espessa, preparada para receber a quantidade enorme de informação visual que chega do tálamo e, como esperado, ela é a área visual primária. E para funções mais complexas, tipo a linguagem que a gente mencionou antes, também se encaixa nesse mapa? Também se encaixam perfeitamente. As áreas 44 e 45, que ficam no lobo frontal inferior, geralmente no lado esquerdo, correspondem à famosa área de Broca. Ela é essencial para a gente articular, para produzir a fala. Já a área 22, que está na parte posterior do lobo temporal, também geralmente no lado esquerdo, é a área de Wernicke, crucial para a compreensão da linguagem. E aquelas áreas bem na frente do lobo frontal, sabe? Tipo as áreas 9, 10 e 11, que formam o córtex pré-frontal, elas são vitais para as funções executivas, planejamento, tomada de decisão, memória de trabalho e também para modular nossa personalidade. Caramba! Então, o mapa de Brodmann, mesmo baseado só na estrutura celular, deu pra gente uma base anatômica fantástica para entender a especialização funcional do córtex. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, é crucial entender que o cérebro não opera como uma simples coleção de especialistas isolados, cada um no seu canto. Além dessa divisão em lobos e áreas de Brodmann, existe uma organização hierárquica no processamento da informação cortical. A informação não é simplesmente resolvida numa única área de uma vez só. Hierarquia? Como assim? Tipo, funciona em níveis diferentes? Exatamente, pense em degraus de processamento. Lá na base, a gente tem as áreas primárias. Elas são como as portas de entrada para os dados sensoriais brutos ou então as estações de saída para os comandos motores finais. A área 17, a visual primária, recebe aqueles sinais mais básicos de luz, contraste, orientação das linhas. A área 4, a motora primária, envia os comandos finais para os músculos se contraírem. E tem áreas primárias para a audição, para o tato, etc. Entendi. As áreas primárias lidam com o input e o output mais diretos, né? A informação no estado mais fundamental. Perfeito. Aí, o próximo degrau são as áreas secundárias. A gente chama também de áreas de associação unimodal. Quer dizer, focadas em uma única modalidade sensorial. Elas geralmente ficam ao redor das áreas primárias e começam a dar um sentido um pouco mais elaborado para aquela informação específica. Por exemplo, as áreas visuais secundárias, como as áreas 18 e 19 de Brodmann. Elas pegam aqueles pontos de luz da área primária e começam a juntar para reconhecer formas, contornos, cores, movimento. Elas ajudam a gente a perceber um objeto, e não só um monte de pixels soltos, sabe? Ah, faz sentido. As secundárias começam a interpretar os dados de cada sentido, mas ainda separadamente. E qual seria o último degrau dessa hierarquia? Bom, lá no topo da hierarquia estão as áreas associativas ou áreas de associação multimodal. O nome já meio que entrega. Elas integram informações de múltiplas modalidades sensoriais, visão, audição, tato, e combinam isso com memórias, emoções, nossos objetivos no momento. É aqui que residem as funções cognitivas mais complexas, o planejamento de longo prazo, o julgamento, a atenção sustentada, a tomada de decisões difíceis, a consciência espacial,
até mesmo a autoconsciência. Grandes partes dos lobos frontal, parietal e temporal são compostas por essas áreas superintegradoras. Essa organização hierárquica do básico para o integrado, do unimodal para o multimodal, faz muito sentido para a gente conseguir lidar com a complexidade do mundo, né? E falando em organização fundamental, tem uma citação nos materiais do Dr. Leonardo Novaes que parece capturar uma divisão essencial. Ele diz: giros principais, pré-central, área motora primária, pós-central, área somatosensitiva primária. O que essa frase destaca exatamente? Essa citação é excelente porque ela aponta para a fronteira funcional mais básica e talvez a mais marcante do córtex. Essa fronteira é delimitada por um sulco bem profundo chamado sulco central ou soco de Rolando. Ele separa o lobo frontal, que está na frente, do lobo parietal, que está atrás. Imediatamente à frente desse sulco, já no lobo frontal, a gente tem o giro pré-central, que, como a gente viu, corresponde à área 4 de Brodmann, a área motora primária. É a região do fazer, do comando motor. Certo. A área da ação. E do outro lado dessa fronteira? Imediatamente atrás do sulco central, agora já no lobo parietal, fica o giro opó-central. Ele corresponde às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, que juntas formam a área somatosensitiva primária. É a região do sentir. É onde chegam as informações de tato, temperatura, dor e também a percepção da posição do corpo, a propriocepção. Portanto, essa linha do sulco central representa de forma muito clara a separação entre a ação, a motricidade, lá no giro pré-central, e a percepção sensorial do corpo, a sensibilidade, no giro pós-central. É um divisor de águas fundamental mesmo. Muito interessante essa fronteira tão clara entre agir e sentir, mapeada ali no córtex. Agora, voltando um pouquinho ao mapa de Brodmann e essa ideia de áreas tão especializadas, isso leva a gente para uma questão que transcende um pouco a anatomia, não acha? Será que a nossa experiência unificada de ser, a nossa consciência, é só a soma da atividade dessas dezenas de módulos especializados trabalhando em paralelo? Essa é uma das grandes questões na interface entre neurociência e filosofia da mente. O mapa de Brodmann, ao revelar essa granularidade funcional, essa especialização tão detalhada, ele acaba dando suporte a modelos que enxergam a mente não como um general único no comando, sabe? Mas talvez como uma sociedade da mente. Sociedade da mente? Como assim? É um termo que foi popularizado pelo Marvin Minsky, mas a ideia central é que a consciência e o pensamento podem emergir da interação que às vezes é cooperativa, às vezes é competitiva, entre múltiplos processos ou agentes especializados no cérebro. A gente teria circuitos dedicados para a visão, outros para a linguagem, para o controle motor, para a memória, para o reconhecimento de faces e por aí vai. Nossa sensação de ter um eu coeso seria um resultado dinâmico dessa interação complexa toda e não de um único centro controlador lá no topo. O mapa de Brodmann fornece, de certa forma, a base biológica para essa discussão filosófica. Será que somos uma unidade centralizada ou uma república de especialistas? Fascinante pensar como um mapa de arquitetura celular lá de 1909 continua alimentando debates tão profundos sobre quem a gente é, né? Bom, fizemos um tour bem completo pela geografia do córtex. Exploramos os lobos, o surpreendente mapa de Brodmann que conecta estrutura e função, e essa organização hierárquica do processamento, desde a entrada sensorial mais bruta até a integração complexa lá nas áreas associativas. Cobrimos bastante terreno, mas esse mapa funcional que é tão elegante na teoria, muitas vezes só revela sua importância vital quando alguma coisa dá errado. O que acontece quando um desses módulos especializados, uma dessas áreas de Brodmann, é subitamente silenciado por uma lesão, tipo um acidente vascular cerebral, um AVC ou um trauma. É nesse ponto que a neuroanatomia funcional se torna profundamente humana, eu diria, mostrando como nossas habilidades mais preciosas, falar, entender, ver, planejar, sentir, dependem da integridade dessas regiões cerebrais específicas. E é exatamente isso que a gente vai investigar a seguir. Exatamente. E
só como um pensamento final, antes da gente entrar nas consequências das lesões, a gente refletiu sobre como Brodmann mapeou o córtex baseado na estrutura celular e como isso se correlaciona bem com a função. Mas uma questão ainda fica, né? Esse mapa é estático? Ele fica igual a vida inteira? Considerando a capacidade notável do cérebro para aprender e se adaptar, a famosa neuroplasticidade, até que ponto as nossas experiências, os nossos aprendizados, até mesmo a reabilitação depois de uma lesão, até que ponto tudo isso pode, de fato, redesenhar ou ajustar essas fronteiras funcionais? Fronteiras que parecem tão bem definidas pela arquitetura inicial. Isso convida a gente a pensar nessa dança contínua entre a biologia que a gente herda e a história que a gente vive na moldagem de quem nos tornamos. O mapa pode ser o ponto de partida, sim, mas talvez não seja um território mutável. Olá, nas nossas conversas anteriores a gente explorou aqueles centros mais, assim, de controle vital lá no diencéfalo, né? E depois demos uma mapeada geral nas grandes regiões do telencéfalo, onde acontecem as coisas mais complexas, pensamento, percepção. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos investigar o que acontece quando pontos bem específicos nesse mapa neural sofrem um dano, sabe? Quando o mapa se rasga, por assim dizer. Exato. É aí que entram as síndromes neurológicas. Elas são tipo a consequência direta de uma lesão cerebral num ponto específico e funcionam quase como um experimento que a própria natureza faz, né? Elas mostram pra gente de forma bem clara, às vezes até infelizmente trágica, onde as funções do cérebro estão localizadas. Revelam como certas áreas que a gente nem imaginava são, assim, cruciais para coisas que a gente faz todo dia, né? Falar, entender o mundo, interagir. E hoje, nossa análise mais a fundo vai justamente aí. A gente vai usar como guia os materiais do Dr. Leonardo Novaes, lá da Universidade Salgado de Oliveira. Vamos ver como essas falhas no mapa do cérebro, esses rasgos, ensinam pra gente sobre linguagem, sobre como a gente percebe a realidade e até sobre uma coisa mais profunda ainda. A natureza do eu, sabe? Quem a gente é. Bom, vamos começar a desenrolar isso. Que tal começar com um exemplo bem clássico? Acho que todo estudante de neurociência passa por isso. As afasias são aqueles distúrbios de linguagem que vêm de lesões no cérebro. Talvez o exemplo mais, direto de especialização funcional que a gente tem. O material do Dr. Novaes destaca 2 tipos principais. Eles ilustram bem essa ideia, né? Precisamente. Vamos pegar o primeiro tipo, a afasia de Broca. Ela está classicamente ligada a lesões em áreas bem específicas ali do córtex frontal. Para ser mais exato, as áreas 44 e 45 de Brodmann. Ah, essas áreas de Brodmann, é sempre bom lembrar o que são, né? Boa ideia. Rapidinho, então. São regiões do córtex que um pesquisador, Corbinian Brodmann, mapeou lá no começo do século XX. Ele viu que a estrutura das células, a citoarquitetura, era diferente em várias partes do córtex. E ele catalogou umas 52 áreas com base nisso. O legal é que, depois, a gente descobriu que essas diferenças na estrutura muitas vezes batem com diferenças na função. Então, quando a gente fala área 44 e 45, é uma região específica no giro frontal inferior, geralmente no hemisfério que domina a linguagem. Entendi. Então, essa área no giro frontal inferior, no hemisfério dominante, que para a maioria das pessoas é o esquerdo certo, é a famosa área de Broca. E quando essa área é lesionada, o que acontece com a linguagem da pessoa? A descrição no material é bem marcante. É marcante mesmo. A pessoa com afasia de Broca, olha, normalmente ela compreende a linguagem até que bem. Se você conversar com ela ou se ela lê alguma coisa, o entendimento do significado está relativamente ok. O problema mesmo, o drama, é na hora de falar. A produção da fala fica muito difícil. É hesitante, não é fluente. As frases ficam curtas, tipo telegráficas, sabe? Faltando palavrinhas de ligação, artigos, preposições. Dá para ver o esforço para articular. Quer dizer, a pessoa sabe o que ela quer dizer, a ideia tá lá na cabeça, mas as palavras não saem direito, não saem fluidas, nem na ordem certa,
Nossa, deve ser muito frustrante. Exatamente isso. É uma separação muito clara. A compreensão está ali, mas a capacidade de transformar o pensamento naquela sequência motora complexa para falar, essa capacidade está muito comprometida. Por isso que a afasia de Broca é muitas vezes descrita como um déficit mais motor da linguagem, sabe? O ponto-chave aqui é que falar não é só pensar palavra, né? Envolve uma habilidade motora super complexa e localizada. Fascinante essa separação. E do outro lado da moeda, digamos assim, tem a afasia de Wernicke. Nesse caso, a lesão é em outra área de Brodmann, a área 22, e fica em outra parte do cérebro, né? Correto. A área de Wernicke fica mais para trás, na parte posterior do giro temporal superior. Também, geralmente, no hemisfério dominante para a linguagem. E o quadro clínico aqui é quase o inverso da afasia de Broca. Mostra outra parte da organização da linguagem no cérebro. Como assim o inverso? Olha, o paciente com afasia de Wernicke geralmente fala. E fala com fluência normal, às vezes até demais, sabe? A gente chama isso de logorreia. O ritmo, a entonação da fala podem até parecer normais, só que o conteúdo do que ele fala muitas vezes não faz sentido nenhum. Pode ser uma salada de palavras, palavras desconectadas, palavras inventadas, que a gente chama de neologismos, frases confusas. Peraí. Então a pessoa fala fluentemente, mas o que ela diz não tem lógica. É isso? A pessoa consegue falar, mas não consegue comunicar nada de forma coerente? Está muito prejudicada. Tanto a compreensão do que ouve quanto do que lê. O paciente tem muita dificuldade para entender o que dizem para ele ou o que ele está lendo. Parece que tem uma falha bem na base do processamento do significado das palavras, na semântica. E muitas vezes, o que complica mais ainda, esses pacientes não percebem que tem um problema, sabe? Eles não têm consciência do próprio déficit. Isso se chama anosognosia. Nossa, essa comparação entre Broca e Wernicke é muito forte mesmo. Mostra como a linguagem não é uma coisa só no cérebro. É um conjunto de habilidades, né? Produção, compreensão, significado, gramática. E cada uma parece depender de áreas diferentes que se conectam. Sem dúvida. E esses casos que são clássicos foram, assim, fundamentais para a gente começar a entender esse princípio da localização das funções no cérebro humano. Eles mostram que até uma coisa tão complexa como a linguagem pode ser quebrada, fragmentada por lesões bem pontuais. Saindo um pouco da linguagem agora, mas ainda nessa linha de entender o mapa do cérebro pelas falhas, como é que lesões em outras áreas afetam a nossa percepção do mundo? O material do Dr. Novaes traz uns exemplos bem fortes dos lobos occipital e parietal. Sim, um exemplo bem dramático é a cegueira cortical. Essa condição acontece quando tem uma lesão grande na área visual primária. É a área 17 de Brodmann, que fica lá atrás no cérebro, no lobo occipital. Normalmente, para a pessoa ficar totalmente cega, a lesão tem que pegar essa área nos dois lados do cérebro. E aí vem outra coisa que confunde a gente, né? A descrição diz que os olhos da pessoa podem estar perfeitos. Os reflexos da pupila à luz, por exemplo, que mostram que a luz está chegando na retina e o sinal está andando pelas primeiras vias, esses reflexos estão normais. Mas, mesmo assim, a pessoa não enxerga. Como pode isso? É a prova clara da diferença entre pegar o sinal sensorial lá na periferia, no olho, e processar esse sinal lá no córtex, no centro. A luz entra no olho, estimula a retina, o sinal elétrico viaja pelo nervo óptico, passa pelo tálamo e chega lá no córtex occipital. Mas se a área 17, que é tipo a primeira estação de processamento visual no córtex, está destruída, esses sinais não viram imagem. O cérebro não consegue ver. Isso reforça muito aquela ideia de que a experiência da visão não acontece no olho, né? Acontece no cérebro. Os olhos são tipo sensores, mas é o cérebro que interpreta e constrói nossa realidade visual. Se essa área específica falha, o mundo visual some, mesmo que os sensores estejam mandando informação. Exatamente. É uma lição profunda sobre como a percepção funciona. O que a gente percebe não é o mundo lá fora direto. É uma reconstrução que o nosso cérebro faz, baseada nos sinais que chegam. E se a máquina que processa falha, a reconstrução falha junto. Mesmo que os dados brutos estejam chegando direitinho. E tem outra condição de percepção bem intrigante que o material menciona: a heminegligência,
ou negligência espacial unilateral. Essa geralmente é causada por lesão onde? Normalmente, a heminegligência está ligada a lesões no lobo parietal, mais comum no hemisfério direito. É bom lembrar que, para a maioria das pessoas destras, o hemisfério direito não é o dominante para a linguagem, mas ele parece ser super importante para a atenção no espaço, para integrar as informações sensoriais e formar um mapa do espaço à nossa volta. E o ponto-chave aqui que o material ressalta é que não é um problema de visão em si, como a cegueira cortical. A pessoa não ficou cega do lado esquerdo. O que ela perde é algo mais sutil, mais estranho. Correto. Ela perde o conceito, a consciência ou a atenção para o lado esquerdo do espaço. É como se metade do mundo simplesmente deixasse de existir para ela. E em casos mais graves, essa negligência vai até para o lado esquerdo do próprio corpo. A pessoa pode não reconhecer o braço ou a perna esquerda como sendo dela. Os exemplos clínicos são muito bons para a gente ter uma ideia do quão bizarro é isso. A pessoa pode comer só a comida que está do lado direito do prato, ignorar totalmente a metade esquerda, mesmo estando com fome. Ou se você pede para ela desenhar um relógio ou copiar um desenho, ela desenha só o lado direito, deixa o esquerdo em branco ou todo torto. Sim, esses exemplos mostram bem. Não é só não ver. É uma falha profunda na capacidade de direcionar a atenção e de construir uma representação mental completa do espaço. O lobo parietal direito parece ser essencial para a gente criar esse mapa mental integrado do ambiente e da nossa relação com ele. Quando ele é danificado, o mapa fica rasgado. Falta uma metade ou ela é ignorada. Isso diz muito sobre a atenção, né? Ela não é só um foco de luz que a gente move por aí. É uma função complexa do cérebro, com o lugar certo para acontecer, que organiza ativamente a nossa experiência do mundo. Perder essa função pode distorcer radicalmente a realidade percebida. Exatamente. A heminegligência mostra pra gente que nossa percepção do espaço e até a consciência do nosso corpo são construções ativas do cérebro e dependem da integridade de redes neurais específicas, principalmente ali no lobo parietal direito. Agora, avançando mais um pouco nessa viagem pelo mapa cerebral e seus problemas, a gente chega num dos casos mais famosos, mais discutidos e, olha, sem dúvida, um dos mais importantes na história da neurociência para entender a relação entre cérebro e comportamento. O caso de Phineas Gage. Os materiais do Dr. Novaes dão um destaque para ele, e com razão, né? Sim, é impossível falar da função do lobo frontal sem falar de Phineas Gage. A gente está falando de um acidente que aconteceu lá em 1848, nos Estados Unidos. Gage era um capataz jovem, trabalhava na construção de ferrovias, era considerado muito competente e responsável, e ele sofreu um acidente de trabalho terrível. Numa explosão para abrir caminho na rocha, uma barra de ferro, daquelas bem grossas, compridas, foi lançada contra ele. E o caminho que essa barra fez foi inacreditável. Foi mesmo. A barra entrou pela bochecha esquerda dele, atravessou a base do crânio, passou por trás do olho esquerdo e saiu pelo topo da cabeça, bem na região da testa. O mais incrível é que ele não morreu na hora. Ele ficou consciente. Conseguiu falar e andar logo depois do acidente. Esse é um dos pontos mais chocantes do caso. Ele sobreviveu a um trauma que hoje a gente sabe que destruiu uma parte enorme do córtex pré-frontal dele. Especificamente aquela região mais da frente e de baixo, o córtex orbitofrontal, que seria mais ou menos as áreas 10 e 11 de Brodmann. E, no começo, parecia que as funções básicas dele, memória, linguagem, habilidade motora, estavam ok. Correto. Ele lembrava das coisas, conversava, se mexia. Mas, logo ficou claro para as pessoas que conviviam com ele, principalmente para o médico que cuidou dele por anos, o Dr. John Harlow, ficou claro que alguma coisa fundamental tinha mudado no Phineas Gage. A frase que ficou famosa para resumir isso é: Gage não era mais Gage. E como era esse novo Gage? O contraste com a personalidade dele antes do acidente é, assim, chocante pelos relatos. O homem que antes era descrito como equilibrado, persistente, eficiente, respeitoso, um bom líder, virou outra pessoa depois do acidente. Os relatos dizem que Gage ficou impulsivo,
irreverente, falava palavrão, coisa que ele não fazia antes. Era teimoso, mas ao mesmo tempo instável, mudava de ideia toda hora. Parecia que ele tinha perdido a capacidade de planejar o futuro e seguir os planos. Tinha um péssimo julgamento social, financeiro, não parava em emprego nenhum. Basicamente, ele perdeu o equilíbrio entre o intelecto e as propensões animais, como o Dr. Harlow descreveu na época. Essa descrição bate certinho com o que a neurociência hoje chama de personalidade frontal ou síndrome pré-frontal, que vem de lesões no córtex pré-frontal. Aquela citação do Dr. Novaes na aula prática resume bem, né? Síndrome pré-frontal, alteração de julgamento, apatia, desinibição, comportamento infantil, personalidade frontal. Exato. O caso Gage foi um divisor de águas, porque ele sugeriu, talvez pela primeira vez, de um jeito tão forte e convincente, que aquelas funções que a gente acha que são o centro da nossa personalidade, nosso jeito de ser, nossa capacidade de julgar, de controlar impulsos, nosso comportamento social, que essas coisas não são etéreas, sabe? Não são só psicológicas ou espirituais. Elas estão profundamente ligadas à biologia do cérebro, especificamente à saúde do lobo frontal. E aqui a coisa fica profunda mesmo, né? O caso Phineas Gage parece um argumento muito forte contra aquela ideia do dualismo cartesiano. Aquela visão antiga que separa totalmente a mente, que seria imaterial, do corpo e do cérebro, que seriam materiais. Sem dúvida nenhuma. Se aspectos tão centrais da nossa identidade, do nosso caráter, da nossa capacidade de tomar decisões racionais, socialmente aceitáveis. Se tudo isso pode mudar radicalmente por causa de um dano físico localizado por um pedaço de ferro que atravessa uma parte do cérebro, isso desafia diretamente a ideia de uma mente que existe separada do neurônio, do tecido cerebral. A integridade do nosso eu psicológico parece depender demais da integridade do nosso cérebro físico. E isso puxa a gente para perguntas filosóficas ainda mais complicadas, como a questão do livre-arbítrio. Se nosso julgamento, nossas escolhas morais, sociais, dependem do córtex órbito frontal estar funcionando bem, como o caso Gage sugere. Até que ponto a gente é realmente livre para escolher? Ou será que a nossa personalidade, aquilo que a gente considera a essência de quem somos, é em grande parte uma função biológica dessa área do cérebro? São questões gigantescas, né? Talvez a neurociência sozinha não dê a resposta final para elas, mas ela obriga a gente a encarar essas perguntas de um jeito muito concreto. Casos como o do Gage e outros estudos com pacientes com lesões frontais mostram a base material de muitas das nossas capacidades mais humanas. Isso não quer dizer que não exista livre-arbítrio, mas com certeza complica aquela noção simples de uma vontade totalmente solta da nossa biologia cerebral. Sugere que nossa capacidade de escolher e agir depende da máquina neural que a gente tem. É fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco perturbador pensar nisso. Que uma lesão física pode mudar não só como a gente fala ou vê, mas quem a gente é, fundamentalmente, em termos de personalidade, de comportamento social. De fato. Isso tem implicações enormes para muitas áreas, né? Desde filosofia da mente até o direito, a ética. Como a gente pensa a responsabilidade moral se o comportamento de alguém pode mudar drasticamente por causa de um tumor ou um trauma no lobo frontal? São debates complexos que estão aí até hoje e que são alimentados pelas descobertas da neurociência. Então, recapitulando um pouco a nossa análise de hoje, a gente fez uma viagem por vários territórios desse mapa cerebral, né? Sendo guiada pelas consequências das lesões. Começamos com as áreas de Brock-Wernicke, vendo como a linguagem pode se quebrar de jeitos diferentes. Passamos pelas áreas visuais e parietais, entendendo como a nossa percepção do mundo e do espaço é construída e como ela pode ser desconstruída também. E chegamos no lobo frontal com o Phineas Gage, encarando a base neural da nossa personalidade, do nosso eu social. Essa jornada pela neuroanatomia funcional, olhando pelas síndromes e usando os materiais do Dr. Novaes, realmente mostra a arquitetura incrível do nosso cérebro. Complexa, especializada. Uma arquitetura que permite a gente fazer tudo isso. Falar, perceber, interagir socialmente. Mas como a gente viu várias vezes, essa mesma arquitetura tem seus pontos fracos, suas vulnerabilidades. Danos em lugares específicos podem não só prejudicar funções, mas mudar fundamentalmente quem a gente é.
e como a gente vive a realidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final talvez meio inquietante. Se a estrutura física do cérebro, a integridade dessas áreas e das conexões entre elas é tão decisiva para nossa linguagem, percepção, personalidade, ações, como isso muda a nossa compreensão de conceitos tão básicos como identidade, responsabilidade e talvez até a própria definição do que é ser humano? Uma pergunta profunda, com certeza, que vai além da neurociência, toca na filosofia, na psicologia, na sociedade toda. O estudo do cérebro, principalmente quando a gente olha para suas falhas, não dá só conhecimento sobre como ele funciona. Ele também força a gente a repensar as nossas ideias mais básicas sobre nós mesmos. É uma exploração que está longe de acabar e que, com certeza, vai continuar desafiando e ampliando o que a gente entende sobre a mente humana. Olá, chegamos ao fim da nossa exploração sobre diencéfalo e telencéfalo, né? Uma análise que, bom, a gente baseou nos materiais da aula do Dr. Leonardo Novaes, lá da Universidade Salgado de Oliveira, de 12 de novembro de 2025. Isso. Hoje a ideia é amarrar as pontas, sabe? Consolidar o que a gente viu e, talvez o mais legal, olhar para aquelas grandes perguntas que ainda ficam sobre essas estruturas. Exato. A missão continua sendo entender como esse conhecimento todo da neuroanatomia, como ele se conecta com a nossa experiência, com a experiência humana e, claro, com a prática clínica do dia a dia. Perfeito. E acho que o ponto central para começar essa nossa conversa, seguindo a linha do Dr. Novaes, é que essa jornada mostrou bem claro para a gente que o cérebro, olha, ele está longe de ser só uma caixa preta. Pelo contrário, né? Ele se mostra como uma máquina assim incrivelmente complexa, mas que tem componentes diferentes, com funções especializadas e que, em boa parte, a gente consegue mapear. Sim, essa ideia de especialização ficou bem forte, né? A gente viu como o diencéfalo, por exemplo, com o tálamo, o hipotálamo, Isso. ele funciona meio como uma âncora na nossa realidade biológica mais fundamental. É ele que regula um monte de coisa vital, hormônio, ciclo de sono e vigília, Fome, sede. fome e sede, exatamente. O tálamo ali como um portão sensorial e motor super importante, né? Essencial até para a consciência. Com certeza. E no hipotálamo mandando ver no sistema nervoso autônomo e endócrino, gerenciando aqueles eixos hormonais todos, tireoide, crescimento, reprodutivos. É o maestro, né? E aí, numa camada, digamos, acima, em complexidade, em evolução, a gente tem o telencéfalo. Certo. E é ali que está a base para nossas funções cognitivas mais sofisticadas. A linguagem, por exemplo, tanto para falar quanto para entender. Uhum. O processamento visual mais complexo, que deixa a gente reconhecer rosto, objeto. Planejamento, tomada de decisão. E até a noção de eu, né? A identidade. Exatamente. Até a construção da nossa identidade, essa noção de eu. Tudo isso está mapeado ali na arquitetura dos lobos cerebrais, organizado de um jeito hierárquico, desde as áreas primárias que recebem informação sensorial até aquelas áreas enormes de associação que integram tudo. E é justamente essa complexidade toda, essa especialização, que leva a gente para umas perguntas bem intrigantes, né? Porque por mais detalhado que seja o mapa que a neuroanatomia dá pra gente, tipo as áreas de Brodmann, as síndromes localizadas, Sim. ele também mostra uns mistérios bem profundos sobre como o sistema nervoso funciona de forma integrada. Quer dizer, se a gente tem áreas tão separadas, como é que a experiência final é tão unificada? Sem dúvida. O mapa é poderoso, essencial para a clínica, para a pesquisa, mas ele não pega toda a dinâmica da experiência cerebral. E são justamente essas lacunas no mapa, essas tensões assim conceituais, que puxam a neurociência para frente hoje em dia. Uma dessas tensões que eu acho central é o tal do problema da conexão, o binding problem, né? Se a gente tem o lobo occipital para a visão, o temporal para o som, o parietal para o tato e por aí vai. Cada um na sua. É. Cada um
com áreas super especializadas dentro dele. Como é que o cérebro consegue amarrar essas informações todas que são processadas em paralelo numa percepção única, coerente do mundo? Tipo a cor, a forma, o som, a textura de uma maçã. Como vir experiência única de ver, ouvir a mordida e sentir a maçã? Não parece ter um chefe central onde tudo se junta, né? Olha, o que é fascinante aí é justamente perceber que essa unidade da percepção não é algo que vem pronto da realidade. É uma construção ativa que o cérebro faz a cada momento. Uma construção. É, uma construção. E bem complexa e às vezes frágil. A ideia mais aceita hoje não é de um centro único, mas sim da sincronia, sabe? A comunicação coordenada entre essas várias áreas especializadas. Ah, entendi. Tipo, elas conversando no tempo certo. Exato. E a importância dessa comunicação fica muito clara em condições como a síndrome de desconexão, o famoso split brain. O cérebro dividido. Isso. Quando o corpo caloso, que é aquela ponte de fibras enorme que liga os dois hemisférios, é cortado geralmente para tratar a epilepsia grave, a informação não passa mais de um lado para o outro. Nossa. E aí tem aqueles experimentos clássicos, por exemplo. Mostra um objeto só no campo visual esquerdo do paciente. A informação vai para o hemisfério direito. E ele não consegue dizer o nome do objeto. Por quê? Porque o centro da linguagem geralmente fica no hemisfério esquerdo. E a informação visual não consegue atravessar a ponte. O paciente até consegue desenhar o objeto com a mão esquerda, que é controlado pelo hemisfério direito, mas não consegue falar o que é. Caramba! Isso mostra bem como a conexão é vital para essa experiência integrada que a gente acha tão normal. Entendi. Então a unidade não está num lugar só, mas na comunicação entre os lugares. E isso me leva para outra tensão que apareceu bastante nos materiais, aquele equilíbrio entre localização e plasticidade. Ah, sim. A gente falou muito de especificidade, né? Tipo, a área 44 de Brodmann sendo crucial para a fala, a área de Broca, ou a área 17 para a visão primária. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a neurociência hoje fala muito da plasticidade cerebral, da capacidade do cérebro de se reorganizar com a experiência ou depois de uma lesão. Então, até que ponto esse mapa funcional que a gente descreveu baseado nas áreas de Brodmann, por exemplo, que foram identificadas pela estrutura celular diferente de cada região, até que ponto esse mapa é fixo? Se alguém tem um AVC que afeta a área de Broca, a função da fala pode mesmo mudar de lugar? Olha, essa dualidade é, de fato, um dos grandes temas da neurociência hoje. Por um lado, a correlação entre lugar e função é um pilar, tem um valor clínico imenso. O mapa de Brodmann, mesmo com limitações, é a identificação de áreas críticas como Broca, áreas 44, 45, para a expressão da linguagem. Wernicke era 22, para compreensão. O área 17, lá no occipital, para visão primária. Isso é conhecimento estabelecido. Lesão ali costuma dar déficits previsíveis, tipo as afasias. Sim. Só que essa visão localizacionista não é a história toda. O cérebro não é estático. Ele tem uma capacidade incrível de adaptação, a plasticidade. Depois de uma lesão, principalmente em cérebros mais jovens, mas em adultos também, a gente vê processos de reorganização. Como assim? Áreas vizinhas à lesão podem tentar assumir parte da função perdida, ou as redes neurais podem se reconfigurar para compensar. A questão-chave, que ainda se pesquisa muito, é entender quais são os limites dessa plasticidade, como ela acontece lá na célula e nas redes. E o que influencia isso? Idade, tamanho da lesão, tipo de reabilitação. Ah, então não é tão simples. Não. O mapa funcional não é totalmente rígido, mas a capacidade de uma função mudar completamente de lugar é limitada, é complexa. O mapa é um guia essencial, mas o território pode, sim, até certo ponto, se remodelar. Entendi. O mapa dá as coordenadas, mas o terreno pode mudar um pouco. E essa ideia de funções distribuídas, de reorganização, me faz pensar na questão talvez mais profunda de todas, a consciência. Onde ela fica, afinal? A grande questão. Os materiais trouxeram exemplos muito provocadores. O caso clássico do Phineas Gage, né? Famosíssimo. A barra de ferro atravessa o córtex pré-frontal dele, ali na região orbitofrontal, áreas 10 e 11 de Brodmann. Ele sobrevive, continua consciente, acorda, percebe, fala, mas a personalidade dele, o planejamento, o controle dos impulsos,
muda radicalmente. Sim, uma mudança drástica. Por outro lado, os materiais mencionam que uma lesão pequena no tálamo ou nas vias que conectam o tálamo ao córtex pode levar a uma perda devastadora da consciência, tipo coma, estado vegetativo. Exato. Então, o que isso diz pra gente? A consciência está mais ligada ao tálamo, que parece um interruptor, ou ao córtex, onde ficam as funções complexas, como a personalidade do Gage? Ou será que é algo que surge dessa conexão entre os dois? Agora a gente tocou no que o filósofo David Chalmers chamou de problema difícil da consciência. E os exemplos que você deu ilustram perfeitamente a complexidade. É. A neurociência tem tido muito sucesso em identificar os correlatos neurais da consciência. Ou seja, quais padrões de atividade cerebral estão ligados a estados conscientes versus inconscientes ou a diferentes conteúdos da experiência. Certo. O que acontece no cérebro quando a gente está consciente? Exatamente. E as conexões tálamo-corticais são super reconhecidas como essenciais para manter o nível de alerta, a vigília, que é um pré-requisito para a consciência. Lesão nessas vias geralmente compromete muito o estado consciente. Uhum. O córtex cerebral, por sua vez, com aquelas áreas associativas enormes, parece ser o palco onde o conteúdo da consciência é processado e integrado. Percepções, pensamentos, memórias, emoções. O caso do Gage mostra isso, né? Sim, o caso Gage sugere que aspectos bem específicos da nossa experiência, como traços de personalidade, julgamento social, moral, dependem da integridade de regiões corticais específicas, como o pré-frontal. Então não é um lugar só. A visão mais aceita hoje é que a consciência não fica numa única sede, mas ela emerge da interação dinâmica complexa entre múltiplas áreas cerebrais. E as redes tálamo-corticais têm um papel crítico nessa integração. Faz sentido. Contudo, e aqui está o problema difícil, descrever a atividade neural ligada à consciência é uma coisa. Explicar como e por que essa atividade física, esses disparos de neurônios, dão origem à experiência subjetiva, a sensação de ver vermelho, sentir dor ou simplesmente ser alguém, É outra história. é um abismo explicativo que a ciência ainda está lutando para atravessar. A gente pode mapear o que acontece no cérebro quando estamos conscientes, mas o porquê disso gerar experiência interna, bom, continua sendo um dos maiores mistérios. É realmente, nossa. Vertiginoso pensar nessas fronteiras do conhecimento. A complexidade é gigante. E toda essa discussão, né, sobre localização, conexão, plasticidade, consciência, por mais abstrata que possa parecer às vezes, tem implicações muito concretas no dia a dia da clínica, não tem? Como é que esse entendimento mais refinado da neuroanatomia funcional muda o jeito que um profissional de saúde lida com o paciente? Muda tudo. E aquela citação nos materiais do Dr. Novaes, que resume as implicações práticas, é muito certeira. Para quem está ali na linha de frente do cuidado, esse conhecimento não é um luxo acadêmico, é ferramenta essencial. Primeiro, para o diagnóstico diferencial. Certo. A capacidade de reconhecer padrões clínicos e ligar isso a possíveis locais de lesão é crucial. Por exemplo, conseguir distinguir clinicamente uma afasia de Wernicke. Aquela que a pessoa fala fluente, mas sem sentido. Isso. Fala fluente, mas o discurso é meio vazio, com muita dificuldade de compreensão, geralmente ligada a lesões na área 22 de Brodmann, no lobo temporal esquerdo. Distinguir isso de uma afasia de Broca. Que é a fala não fluente, com esforço, mas a compreensão tá melhor. Exato. Fala não fluente, telegráfica, com esforço, mas compreensão relativamente preservada, geralmente ligada a lesões nas áreas 44 e 45, no giro frontal inferior esquerdo. Saber fazer essa distinção, que vem direto da neuroanatomia funcional, não só guia a investigação diagnóstica, tipo pedir exame de imagem, mas muda tudo depois, né? Muda fundamentalmente a estratégia de terapia fonoaudiológica, o prognóstico que a gente espera e o jeito de comunicar a situação e as expectativas para o paciente e para a família. Faz todo sentido. A localização da lesão diz muito sobre o desafio do paciente e como a gente pode ajudar. Precisamente. E o segundo ponto tão vital quanto é a compreensão do comportamento. O exemplo da personalidade frontal é muito bom para ilustrar isso. Um paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico, um TCE,
com lesão importante no córtex pré-frontal, especialmente ali na região órbito-frontal, Sim. pode apresentar um quadro comportamental bem complicado. Desinibição social, impulsividade, dificuldade de planejar, apatia, até parecer infantilizado. Nossa, deve ser difícil lidar com isso. Muito. E sem o conhecimento neuroanatômico, seria muito fácil para a equipe de saúde, ou para a família mesmo, interpretar essas mudanças como, sei lá, falha de caráter, preguiça, manipulação, falta de colaboração. Seria fácil rotular o paciente como difícil. É verdade. Mas entender que esses comportamentos são consequência direta da lesão em áreas do cérebro, responsáveis pelo controle executivo, pela regulação social, isso permite mudar radicalmente a perspectiva. Como assim? A gente passa a ver o paciente não como alguém problemático, mas como alguém lesado, cuja capacidade de julgamento, filtro social, controle inibitório foi afetada organicamente. Ah, isso muda tudo na relação. Muda. Essa compreensão gera empatia, ajusta as expectativas de um jeito realista e, o mais importante, direciona para estratégias de reabilitação neuropsicológica e comportamental que são adequadas à lesão, em vez de ficar julgando ou punindo. Isso é incrivelmente importante mesmo. Transforma um possível conflito numa aliança terapêutica baseada na condição neurológica. Exatamente. E os dois exemplos das afasias e da personalidade frontal reforçam aquele princípio que apareceu em toda a nossa análise, que é quase um mantra na neurologia, nas neurociências. Em grande medida, localização é função. Conhecer o mapa neuroanatômico funcional é indispensável para interpretar direito os sinais e sintomas quando o cérebro é afetado por alguma doença ou lesão. Que percurso fascinante que a gente fez hoje, né? Amarrando essa exploração do diencéfalo e do telencéfalo. Começamos lá na regulação biológica básica, subimos para os mapas complexos das funções superiores, para síndromes que revelam esses mapas, e chegamos até nas fronteiras do que a gente ainda não sabe sobre conexão, plasticidade, consciência. Foi uma bela jornada. Fica muito claro que a neuroanatomia não é só um catálogo de estruturas parado no tempo. Ela é, na verdade, um roteiro dinâmico, super intrincado da própria experiência humana. Um roteiro que, como a gente viu, ainda tem capítulos em branco, trechos que a gente está só começando a decifrar. As questões que a gente discutiu mostram que a exploração neurocientífica está todo vapor. Com certeza. E talvez a pergunta mais instigante que sai dessa tensão entre o mapa funcional que a gente conhece e a capacidade de reorganização do cérebro seja essa. Se a localização informa a função, mas a plasticidade permite alguma reconfiguração, qual é o verdadeiro limite da nossa capacidade de recuperação neural? E o que essa capacidade, ou a falta dela, diz para a gente sobre a própria natureza da função cerebral? Seria ela algo rigidamente preso a uma estrutura, um potencial mais dinâmico que pode, em certas condições, achar novas formas de se expressar? Uma questão fundamental, sem dúvida, para o futuro da neurociência e da reabilitação. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje.